Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui, lembrando, né? Nós estamos fazendo aqui um piloto nesta semana, fazendo um resumo diário para ver se vocês vão gostar. O resultado do primeiro foi muito bom e vamos continuar fazendo. Se vocês aprovarem, e eu vou medir isso pela audiência, nós continuaremos a fazer aí a partir de agora, diariamente, e, além de tudo, fazer o resumo da semana ao sábado, né? E hoje, gente, foi um dia extremamente agitado, extremamente estratégico no que diz respeito ao futuro político do Tocantins a curto, médio e longo prazo, com essa nova fase, né, dessa operação que está rolando aí. Deixa eu entrar aqui no site para a gente pegar aqui as principais notícias a respeito, para a gente falar sobre elas. Deixa eu ver aqui, vamos começar aqui pela abertura, né, da matéria, que é o seguinte: é a nova fase da Operação Cisâmenes, deflagrada nesta terça-feira e que teve como alvo dois alvos. O primeiro, o advogado Tiago Marcos Barbosa de Carvalho, Tiago Barbosa, sobrinho do governador Vanderlei Barbosa, e também lotado no gabinete do procurador de Justiça, Ricardo Vicente, do nosso Ministério Público Estadual. Ele também foi alvo da operação. O Tiago foi preso. O doutor Vicente não foi preso, só apenas o Tiago que foi preso. Conforme a Polícia Federal, as investigações identificaram uma rede clandestina de monitoramento, comércio e repasse de informações sigilosas sobre o andamento de investigações sensíveis supervisionadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, há essa suspeita de que o advogado Tiago Barbosa estaria vazando investigações suspeitas, né? E duas investigações estão em debate nesse momento, estão no bojo da decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal. Uma em relação a Operação Máximo, que visou o judiciário, e outra, a Operação Fame 19, que visou o governador Vanderlei Barbosa e os filhos dele, né? O deputado estadual Léo Barbosa e o superintendente Sebrae, o Harrison. Era um suposto esquema de desvio de recursos na compra da cesta básica, pensem, durante a pandemia, né? Enquanto as pessoas estavam morrendo de fome, né? As pessoas não tinham que comer, as pessoas não podiam sair para trabalhar, porque senão morreriam durante a pandemia. Então, teria havido, está sendo investigado, esse suposto desvio de recursos que seria de dinheiro que seria para a compra de cesta básica. O que acontece? Nessa operação agora, nessa fase deflagrada hoje, dessa operação Cisâmenes, ela identificou umas conversas do Tiago com o desembargador Elvésio Maia, que foi afastado naquela operação máximo que pegou o Tribunal de Justiça. Só que acontece o seguinte: essa conversa ela foi feita nas 23 horas e 46 minutos do dia 28 de junho de 2024, ou seja, antes da deflagração da Operação Máximo, que foi no dia 23 de agosto, e antes da deflagração da Operação Fames 19, que teve como alvo o governador, que foi no dia 21 de agosto. O que acontece? O Tiago disse que ele tinha acesso deixa entender que através do STJ ou algo assim, aos inquéritos, a íntegra dos inquéritos. Então, ele avisa o doutor Elvésio que ele estava sendo investigado e disse aí que é interessante, ele disse que ele teve acesso à íntegra do inquérito da FAMES, que tem o tio, o governador Vanderlei Barbosa, como alvo, e ele chegou a avisar o governador, que o governador estava sendo investigado. Aí depois ele diz: olha só que interessante, ele diz assim: ó, quando avisei o tio Vanderlei, ele não acreditou.
ele falou: isso é a conversa. Eu tive em Brasília e fui exclusivamente para ver esse inquérito, no que consegui acesso. Voltei, mostrei para o tio Vanderlei e falei: tio, quando a gente fala as coisas para o senhor, está mostrando as coisas para o senhor, a gente tem o interesse de ajudar. Mais abaixo, que é também bastante comprometedor, é que é o seguinte: o Tiago diz nessa conversa, que está lá na decisão do ministro Cristiano Zanin, que diz o seguinte: ó, ele, o inquérito, estava em segredo de justiça no STJ com Campbell. O Campbell é o ministro Mauro Campbell, que é do STJ, que é o relator da FAME 19, que tem o governador Vanderlei e os filhos como alvo. Aí ele diz o seguinte: eu consegui o acesso a ele, ao inquérito total, e botei no pendrive e passei para tio Vanderlei. Olha que interessante. Ele conseguiu. Isso ele está falando, gente, em julho, né? Nós vimos aqui, ó, no dia 28 de junho. Junho. Então, na verdade, é muito tempo antes, né? Eu pensei que era julho. Na verdade, é junho que ele fala isso, e a operação foi em julho. Em agosto, desculpa, em agosto. E ele diz que lá em junho ele teve acesso a íntegra desse inquérito e levou para o governador Vanderlei Barbosa. O ministro Cristiano Zanin, ele achou muito séria essa citação dos ministros Noronha, no caso da Maximus, que o Tiago cita, e Campbell, no caso da FAMES, que envolve aí o governador Vanderlei. Tanto que o Zanin escreveu o seguinte na decisão dele: olha, a gravidade concreta dos casos narrados até aqui manifesta, exigindo pronta resposta dessa Suprema Corte, até porque envolvem menção, verdadeiras ou não, não é possível saber neste momento. Olha o que ele diz: a ministro do Superior Tribunal de Justiça. O que o ministro Zanin está dizendo? Ele vai falar: ó, pode ser uma bravata do Tiago, mas pode ser verdadeiro, não tem como saber nesse momento. O que quer dizer isso? Ele sugere que isso precisa investigar. Aí vem uma questão: essa Operação FAMES, né, o relator da Operação FAMES, o ministro Campbell, então ele vai ser investigado? Essa é uma questão importante. Eu fiz o meu bilhete sobre essa questão hoje, que eu convido todo mundo a ler. O bilhete leva como título: para o povo tocantinense, sobre a saia justa imposta ao ministro Campbell, quem deu a íntegra da FAMES 19 ao sobrinho do governador antes da operação ser deflagrada. E isso que é importante, pessoal. Essa conversa foi em junho, dia 28 de junho. A Operação FAMES foi deflagrada no dia 21 de agosto do ano passado. Então, e ele disse, o Tiago, o advogado Tiago Barbosa, que foi preso hoje, que ele teve o acesso à íntegra, que ele colocou no pendrive e mostrou para o tio Vanderlei. Depois o tio Vanderlei ficou entrando em contato com ele para saber mais informação. Aí que acontece? Primeiro é importante dizer que essa operação Cisânides, ela visa mesmo, ela está investigando caso envolvendo o STJ. Então, isso aí já é um sinalizador muito ruim. O segundo ponto é que o Tiago Barbosa citou, então, o ministro Campbell numa investigação do STJ. Então, está dentro do escopo da Operação Cisâmenes, né? E isso, então, já é um sinal ruim para nós. E aí, o que acontece? É que eu escrevi hoje no meu bilhete, que vocês podem ler aí na coluna do CT. Eu pergunto o seguinte, ó: primeiro, há muitos meses que eu estou escutando, você ouve nas esquinas, em bares, em sala de reuniões, em geral, em todo o estado, tem que fala o seguinte: ó, tem político que segurou a Operação FAMES em Brasília e por isso o governador vai terminar o mandato sem qualquer dificuldade jurídica, muito em paz, até pensando se disputa ou não o Senado, como se nada o perturbasse. Isso é uma realidade. Isso a gente escuta aí nas esquinas. Então, a pergunta que eu faço é a certeza de que tudo está amarrado em Brasília, num jogo de lobby junto ao judiciário? Essa é uma pergunta importante para a gente fazer. O que foi revelado nessa terça-feira à sociedade é a confirmação de que esse processo está amarrado em Brasília, que não vai andar?
É uma pergunta importante. É lógico, eu também coloco no meu bilhete, sim, que eu escuto das fontes que o ministro Mauro Campos é um dos homens mais sérios do judiciário brasileiro. E não foi uma fonte que falou, não, foram várias fontes envolvidas com o meio jurídico que têm o maior respeito. E eu prefiro acreditar neles. Agora, o Tiago Barbosa colocou o ministro numa saia justíssima. E aí nós vamos ver o desdobramento disso. Se o governador realmente teve informação privilegiada, isso é muito sério. E isso leva assim a mil pensamentos. Então precisa de uma ação. Eu disse esses dias, nós precisamos de ter esse caso julgado para inocentar, enfim, para condenar, mas ele tem que ser julgado. Não dá para o Tocantins viver essa expectativa por mais tempo. Não tem cabimento uma coisa dessa, né? E é isso, pessoal. Então, esse foi assim o assunto do dia, tá tomando todas as rodas, lógico, todo mundo falando. Tem outros episódios aí. É bom ter falado da defesa do governador. A defesa do governador disse ter garantido acesso ao inquérito da FAMES ainda em abril de 2024, então eles negam que houve qualquer recebimento de informação privilegiada. Eles dizem que não cabe a tentativa de vinculação do governador por atos de terceiros, ou seja, dizendo que não tem nada a ver com a questão dessa prisão e o fato envolvendo o Tiago Barbosa, apesar de que o Tiago diz lá, isso precisa ser muito bem esclarecido à sociedade, que teve acesso privilegiado e passou, mas a defesa está dizendo que não, né? E um caso curioso aí foi a prisão do ex-prefeito de Almas, o jornalista Goiani Barbosa, que quando a Polícia Federal chegou na casa dele, o Tiago mora com ele, segundo a Polícia Federal, ele teria jogado uma mochila pela varanda, nessa mochila teria sido encontrado R$ 22.500 em dinheiro, e segundo a Polícia Federal, né, segundo a Polícia Federal, e aí o Goianir acabou sendo preso também. Então esse é outro episódio dessa questão. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Nós voltamos nessa quarta com outro resumo da política do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.